Boa noite, meu nome é Jorge Victor Alves, faço o curso de História Paulo Marama e vou debater sobre os dois temas que eu escolhi, que foram da série de sexto e sétimo ano do ensino fundamental. Para mim, primeiramente, gratidão por ainda estar vivo, né? E principalmente os temas que eu escolhi, que eu coloquei foi periodização e também a periodização histórica e também humanismo, renascimento e reforma. Do sexto ano, periodização histórica, que significa e demonstra como é dividido o tempo, a história, no contexto geral. Primeiramente, a história é dividida em várias partes. Tem aqueles que dividem ela em antes e depois de Cristo, em eras e épocas, em tempo e também presente e futuro, passado, presente e futuro, e outros que preferem adotar mais ou menos esse termo que eu aprendi, que eu mesmo penso assim, que é a maneira mais certa, que é dividir, assim. Você começa pelo início, daí você tem antes de Cristo, lá o Antigo Egito, ou seja, a Antiguidade. Antes de Cristo, depois de Cristo, Idade Média, que todos nós conhecemos como a Idade das Trevas, né? Idade Medieval. Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a que vivemos. Todos esses meios históricos não é difícil de entender cada um. Basta só ter o conhecimento, né? Não precisa ter tanta sabedoria. Você sabe para conseguir entender, melhor dizendo, o tema que vai ser falado para conseguir entender em qual tempo, era, época que foi. Por exemplo, colocar algo que todos nós entendemos, a Segunda Guerra Mundial. Se colocar aqui de acordo com qual era que foi? Foi na era do século XX, no fim do século XIX. Fim do século XX ou começo do século XIX. Fim do século XIX ou começo do século XX, perdão. Às vezes você vê o professor de história, é fácil errar, confundir. Tempo, era, porque isso é o que deixa o cientista mais louco. Se você procurar no site científico do mundo, as coisas que é mais difícil do cientista entender, você vai ver que é sobre os fatos históricos, em qual tempo ocorreu.
E isso é o que eu desejo debater sobre o sexto ano. De verdade mesmo, eu não gostaria, né? Porque no máximo eu pretendo pegar até quinta série, que eu considero mais fácil. Séries iniciais considero mais fácil, mas como a mínima era sexta e sétima, eu peguei sexta e sétima mesmo. Então, dei agora a sétima série, humanismo, renascimento e reforma. Como aconteceu o humanismo? O humanismo foi quase foi um tipo de filosofia que acabou com o antropocentrismo, que era o homem como centro do universo. Daí essas três coisas têm uma coisa em comum. Ela valoriza o ser humano, os valores humanos e também os valores divinos. Porque, por exemplo, o Renascimento, muitos lembram de Michelangelo, as obras de arte, mas se você vê as obras que ele fez, por exemplo, é tudo datada em fatos bíblicos. Já Reforma vai ser sobre reforma protestante que aconteceu em relação à Igreja Católica. E o humanismo é sobre o valor de Deus em primeiro lugar, não negando que o homem não tem valor aqui na Terra. Então, no geral, como eu poderia ensinar um aluno de sétimo ano a entender esse tema? Uma coisa que todos têm em comum é que Deus está acima de nós e o ser humano tem o seu valor na Terra. Por exemplo, nós não podemos esperar que Deus nos passe no vestibular para fazer faculdade se nós não estudarmos. Pode até conseguir, igual eu mesmo. Consegui, mas só que daí tive que estudar um pouco. E também memória. É muita memória que eu tenho sobre sites científicos, históricos, tudo. Que é pensar sobre ciência e biologia, já busquei no computador já. Então, não é difícil. Mas, no contexto geral, como um aluno de sétimo ano pode também assimilar, também conseguir tirar uma ótima nota numa prova. Ele pode fazer perguntas, questionamentos, críticas, tirar suas dúvidas e, acima de tudo, debater com outros alunos o que eles entendem, se eles entenderam ou não. Porque, para mim, tanto não importa qual série que seja, mas o que importa é que todos os alunos estejam se comportando de forma organizada e de forma social, sem que aconteça bullying e essas coisas. Então, o humanismo, renascimento e as reformas tratam basicamente essas coisas, sobre os valores humanos, ciências e tudo. Era isso que eu tinha para falar e muito obrigado.